Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando o nosso pós-planejamento atrasado essa semana, eu sei, não fiquem chateados comigo. Meu atraso foi devido ao nosso PDF de apoio. Eu sou muito perfeccionista e eu estava ali tentando mexer numa forma de que existisse um menu para se escolher os jogos. Isso não é fácil de fazer quando você não faz algo de programação, né? É um arquivo, então é mais chato de se fazer. Mas eu acho que eu consegui chegar num consenso. Ainda estou melhorando algumas coisas, mas eu acho que vai, né? Então, o tempo que eu tinha livre, eu dediquei para isso. A gente tem agora um novo menu no PDF de apoio, assim, tá? Você pode clicar em cima desse menu e ser direcionado para a página que você quiser, por exemplo, aqui na Premier League. Você clica em cima e ele direciona você. Eu estou trabalhando num botão aqui em cima, ó, lateral. Por enquanto você vai ver ele com uma cor laranja ou com uma cor cinza, que tem a obrigação de te mandar para o topo de novo, ó, lá para o menu, entendeu? Ainda não consegui fazer funcionar no celular, mas no computador já está funcionando. Então eu vou aqui na Bélgica, subo de novo para a primeira. Fica muito mais fácil do que... Pensa bem, ó, sábado. Hoje foram 200 e... Acho que foi 305, uma coisa assim, jogos. Já teve sábado mais cheio, tá? Eu ainda não estou colocando aqui algumas competições que acabaram de começar. A China segunda divisão, a China primeira divisão. Acabou de começar, não tem como nem exibir estatística. Mas 300 e poucas partidas. Se eu colocar isso daqui na ordem de exibição por início, tempo de início, pensa bem, a gente vai começar à 00h20 de um dia e terminar às 11h50 e blau do outro. É muita partida pra gente ficar scrollando. Muito. Eu sei que às vezes quem estava acostumado vai sentir diferença, mas é por uma boa causa, né? Então, quero fazer, sei lá, quero fazer aqui a França. Você clica em cima da França, você vai ser direcionado. É óbvio que se dá trabalho, eu faço essa paginação na mão para vocês. Esses PDFs de apoio são feitos geralmente no mesmo dia que eu posto para vocês. Então, não é um trampo fácil de se fazer. E eu vou trabalhar nessa questão do botão para voltar para a primeira página. É provável que você encontre algum bugzinho? É provável. Né? Ao longo desses próximos meses eu vou corrigindo tudo que tiver para corrigir. Mas o importante é que já dá para a gente fazer uma consulta legal, já dá para a gente trabalhar de uma maneira mais rápida. Eu sou da seguinte questão. Eu prefiro perder um tempo agora, melhorando, para que a gente tenha agilidade no futuro. Perfeito? Muita gente me pediu também para colocar o tempo da Liga das Grandes Probabilidades. Lembrando que a Grandes Probabilidades é só estatística, não é dica de aposta, tá? Então eu coloquei. Ainda não consegui filtrar esse tempo aqui por horário de início. Então você vê que está no mesmo filtro das competições lá em cima, de filtro alfabético, né? Tem Austrália, Inglaterra, Alemanha, Itália e inglês, está tudo filtrado por ordem alfabética. Vou tentar mexer nisso futuramente também para deixar alinhado aqui as grandes probabilidades por horário de início. Mas eu já consegui colocar o horário, que é o que muita gente me pedia. Tá bom? Aos poucos eu vou tentando melhorar isso daí. Perfeito? Se você não tá no nosso canal do Telegram, não tem nada assim de diferente, não tem tip, não tem dica. Gente, o meu clube de membros não tem nenhuma pretensão de ser um canal de tips. Se eu tivesse que ser um tips, eu ia passar fome. Eu sou um trader, eu trabalho ao vivo. E essas primeiras semanas, agora que vocês entraram, eu estou totalmente focado para melhorar o PDF. Então eu nem estou comentando muito com vocês. Mas eu sempre deixo lá no Telegram, quando vocês pedem, né? Uma postagem, uma publicação sobre o jogo, as partidas do dia para vocês trocarem ideia. E é muito legal, não tem briga, não tem discussão, vocês trocam ideia de verdade. Independente do nível de cada um, é muito bacana. E claro, é uma forma de eu divulgar as novidades lá para você também, tá? Então é só você vir aqui no canal do YouTube. Eu nem vou demonstrar que é muito fácil. Você vai ali no canal do YouTube, na sua parte de assinaturas, e vai clicar em benefícios, arrastar para o final e vai ter lá o link para você entrar. Eu vou fazer sim, porque se eu não fizer, é sacanagem, né? Então eu vou vir aqui na aba assinaturas, ó. Você vai clicar aqui, ó, mais informações sobre o benefício. E aqui embaixo, ó, vai estar o link do Telegram. Pronto, tá feito. Vamos falar então sobre essa última semana. Foi uma semana muito corrida para mim aqui, muito família, obra.
Enfim, eu tô na parte final da minha casa, graças a Deus. Então, recebe últimas coisas, instalação, dá problema, vai arrumar, problema no gesso, vamos que vamos. Então, assim, confesso para vocês que pouco trabalhei, mas vou tentar comentar tudo que a gente planejou aqui, tá? A gente falou sobre sexta-feira. Lembra aquele pós-planejamento que eu também fiz atrasado? Aí eu já fiz sobre sexta-feira na semana passada, que foi aquele empate 2-2 do Bayern e tudo mais. Então eu já vou direto aqui para sábado, dia 2, só para a gente não se perder. O primeiro jogo de sábado, dia 2, era Bochum e Leipzig. Eu tinha uma pretensão nesse jogo, uma curiosidade nesse jogo, para ver como que o Leipzig iria se comportar, porque tinha um jogo do Real Madrid depois. Para mim, o Leipzig poderia se complicar. O time do Bochum saiu na frente e tomou uma virada. Na minha opinião, era um jogo bom para ambas marcas, mas eu esperava um Bochum mais alinhado depois de ter vencido o Bayern de Munique. Não foi o que aconteceu. O Leipzig jogou muito bem. Outra coisa, o Leipzig jogou muito bem contra o Real Madrid nos 2 jogos, hein? A gente vai falar sobre isso. Então, mesmo tendo eliminado, o Leipzig vem firme para tentar buscar essa vaga de novo na Champions. Brentford e Chelsea, para mim o favorito poderia se complicar aqui também. Para mim era um jogo de ambas, de gols. E esse jogo foi 2-2. O Brentford é uma equipe em casa extremamente chata, tá? E o Chelsea continua sem ter uma cara. Forest e Liverpool. Para mim, favorito poderia se complicar aqui também devido aos desfalques e a forte defesa do Forest, que está jogando muito bem e que vende muito caro as suas derrotas. Para mim, era um jogo para menos de 4 gols. Aqui a gente tinha uma cotação do Liverpool pagando no under 4,5, no under 3,5, pagando em torno de 1,70 e poucos. Eu achei extremamente alto, o mercado extremamente enviesado em relação ao Liverpool, achando que o Liverpool ia golear o Forest. Para mim, o melhor cenário desse jogo, eu não trabalho under, mas seria trabalhar aqui a correção do under. O gol do Liverpool saiu aos 99 minutos com o Darwin Núñez, uma besteira, uma bobeira do Forest, e continua o Liverpool naquela sequência de marcar gol no final do jogo, né? Impressionante como ele faz isso com muita frequência. Tottenham e Crystal Palace, para mim também é um jogo para pelo menos 3 gols, ambas marcam, 3-1. Sem o Richarlison, achei que o Richarlison jogaria, o Tottenham saiu atrás e virou, então para quem buscou uma cotação maior, poderia ter sido até muito bom. Ataspor e Fenerbahçe, provável vitória do favorito e tentar buscar uma cotação mais alta, não deu, né? O Fenerbahçe, ele marcou logo no início do primeiro tempo, ali aos 20 e poucos minutos, a cotação do Fenerbahçe não subiu, mas ainda assim foi um favorito que confirmou. E aqui o Real Madrid, favorito pode se complicar, ele acabou se complicando, mas muita gente reclamou daquele gol anulado do Real Madrid, do Bellingham no finalzinho, o juiz ficou com medo, né? Mas aquele tipo de situação que, se o juiz deixou cobrar a bola parada que teve, e a hora que a bola saiu, se ele não apitou, se essa bola foi pro lado e o jogador tinha a chance de cruzar como cruzou, não devia ter parado, não faz sentido, né? Ou você encerra assim que a bola é tirada da área, ou você deixa correr mais um pouco. Foi o que aconteceu mais ou menos ali na questão do Forest com o Liverpool. O Forest, o tempo regulamentar lá que o juiz já tinha falado, já tinha acabado. Mas o Forest ali na tentativa de sair jogando de novo, em vez de segurar o jogo, não. Acabou perdendo a bola e o Liverpool acabou fazendo o gol. Então o Real Madrid acabou se complicando. Jogar no Mestalla é sempre muito difícil, né? Destaque para o Vini Júnior, que fez 2 gols. No domingo, eu vou falar só sobre os jogos que a gente comentou aqui para não demorar muito, tá? Já são... Deixa eu até tirar o cronômetro. São 7h20 da noite de sexta-feira. Eu ainda quero tentar aproveitar um pouquinho do meu final de semana, né? Hoje é dia da mulher, então parabéns a vocês, mulheres que me acompanham por aqui. Tem que dar atenção para minha patroa, né? Obviamente. Hearts e Celtic. O que eu tinha comentado sobre esse jogo? Pelo menos 3 gols? Não sei não, hein? Cadê? 2-0, Hearts. Já tinha vencido o Celtic antes, já tinha complicado a vida do Celtic antes. O Celtic perdeu um penal e tomou um vermelho, para tristeza da galera que trabalha no HT do Celtic. E o Hearts acabou vencendo, o que facilitou a vida do Rangers. O Rangers continua na liderança, mesmo tendo vacilado com essa derrota aqui do Celtic. Hamburgo e Osnabrück, pelo menos 3 gols. E o time do Hamburgo consegue, olha que eu gosto de falar isso para vocês, o time do Hamburgo consegue se complicar contra qualquer um. Deixa eu pegar aqui, ó. Para quem estava no nosso canal do Telegram, lá no grupo dos membros, a cotação do Hamburgo era em torno de 45. Primeira coisa que eu vi nos comentários do pessoal, vou atolar a mão nesse Hamburgo, porque o Hamburgo vai virar o jogo, o Hamburgo saiu atrás do placar, né? Logo no comecinho.
O Hamburgo vem para cima e vamos que vamos. Só que o Hamburgo, ele não conseguia criar tanto perigo sem deixar o adversário também criar. Então era muito melhor pensar no cenário para gols do que no cenário a favor do Hamburgo. Isso aqui na Bundesliga, de ver o favorito perdendo, principalmente o Hamburgo, olha, não é que a gente é evidente, é que a gente vê tantas vezes, todos os dias, que não é questão de ser de evidência, é questão de costume. Trabalhar match odds, resultados na Bundesliga 2 não é saudável para a cabeça e não é financeiramente rentável. A não ser que você trabalhe mercado de recuperação de resultado, situações improváveis, como, por exemplo, vitória do Osnabrück no final. Sabe quanto é que estava a odd do Osnabrück? Eu não lembro quanto é que estava. Mas o Osnabrück estava com um homem a menos quando teve esse penal para marcar os 89. Então a cotação estava muito boa. E trabalhar a favor do Hamburgo aqui seria, obviamente, o mais provável, mas na Bundesliga não tem essa questão de mais provável. Geralmente é uma situação muito complexa. O meu cenário preferido para esse jogo, eu não fiz nada. O meu cenário preferido era o Hamburgo fazendo 2-1 cedo, para que o Osnabrück tivesse que sair, o Osnabrück último colocado, para que eu trabalhasse mais um gol. Só que o tempo foi passando, o Hamburgo não foi criando, teve cartão vermelho, atrapalhou ainda mais a cotação esmagada, até cheguei a comentar com vocês, esse cartão vermelho vai me tirar ainda mais a vontade de trabalhar no mercado, porque as cotações ficam esmagadas, e aí eu esperei, fiquei de fora. O Osnabrück acabou marcando. Então, para quem pelo menos não entrou a favor do Hamburgo, já foi um grande lucro, né? Pelo menos o mercado de gols, para quem trabalhou aqui, deu resultado. Colônia e Leverkusen, provável vitória do favorito, tentar pegar uma odd mais alta. Eu, sinceramente, não me lembro se o Leverkusen demorou a marcar ou não. Não, foi os 37. Não estava com uma cotação tão alta assim o Leverkusen ainda, mas foi vamos dizer assim, uma vitória bem tranquila do Leverkusen por conta dessa expulsão do Colônia no início, né? Isso atrapalhou o match odds, porque a cotação do Leverkusen acabou ficando muito esmagada, mas para quem tem método conseguiu pegar provavelmente esse back favorito no primeiro tempo. City United, bom, jogo pro live para mim, eu não ia me meter naquele jogo com aquela cotação do City, para mim essa cotação de 1,25 em jogos de clássico, em derby, assim, eu não compro, não me pega, eu não respeito tanto esse tipo de cotação, e eu prefiro ficar de fora, e foi o que eu fiz, tá? Não fiz nada no início, o United fez um golaço com o Rashford, depois o City virou com o Foden, se não me engano 2 vezes, depois o gol do Haaland, mas sinceramente essa cotação era muito esmagada. Vamos para segunda-feira, dia 4, vou aproveitar e já ir deletando aqui, para a gente ir passando para frente. Segunda-feira teve Inter e Genoa, provável vitória do favorito, tenta pegar uma odd mais alta. Bom, aqui era o Manac, né? A Inter de Milão, o melhor time da competição. Não foi um padrão de back Inter, infelizmente. Não peguei esse primeiro gol aqui, nem o segundo. Mas para quem tinha uma metodologia um pouco mais, né, de deixar correr até o final, uma metodologia de tentar buscar uma cotação um pouco mais alta, pode ter sido interessante trabalhar a favor da Inter por aqui. Eu ainda achei a cotação muito esmagada, mas a Inter praticamente cumpriu tudo que a gente planejou em relação a estatísticas que tinha lá, a Inter marcando no final do primeiro tempo, dando uma desligada no final do jogo, focada também agora na próxima semana na Liga dos Campeões, e muito à frente da Juventus, muito. Sheffield e Arsenal, infelizmente, cadê? Foi um jogo onde o Arsenal marcou aos 5 minutos. Daria para ter pego? Se você foi um pouquinho mais enviesado, você pegou. Eu não peguei. Eu esperei um pouco mais. Poderia ter pego. Tá? Eu acho que foi vacilo meu aqui. Acho que foi um erro. Poderia ter pego esse back Arsenal no back favorito. Foi um jogo extremamente tranquilo. O Sheffield é um saco de pancadas na competição. Então, não tenho nada a comentar, a não ser lamentar não ter pego esse primeiro gol do Arsenal aqui. Depois a gente já entra para a parte de Liga dos Campeões, né? Terça-feira tivemos Bayern de Munique e Lazio. Eu achei o padrão de superioridade do Bayern de Munique mediano. Achei que o Bayern empurrou a Lazio para trás, fez um bom papel ali, mas em 3 chegadas no primeiro tempo a Lazio me assustou. Então eu cheguei a abrir minha posição, mas fechei. Né? Poderia ter segurado um pouco mais? Poderia. Não estava dentro no lance do Immobile, mas se tivesse tomado aquele gol, não teria muito o que fazer. No segundo tempo, o Bayern de Munique foi mais dominante, depois de ter feito os 2 gols. Naquele momento do final do primeiro tempo do gol do Bayern, eu não estava dentro. Acho que foi um pouco mais de receio pelo que eu tinha visto
alguns minutos antes. Então, paciência. No jogo do Real Sociedade e PSG, eu acho que o grande lucro desse jogo foi a gente ter batido na tecla na hora da análise, da gente não ficar só naquela mesmice do time que não precisa e que não necessariamente vai perder. Sabe aquela mesmice do tipo assim, olha, como que eu analiso um mata-mata? O primeiro jogo foi 2-0. Então o jogo da volta vai ser vitória do time que perdeu. É igual vai chegar agora o jogo do Brighton com a Roma. A Roma meteu 4-0 no Olímpico, no Brighton, na Itália. O jogo da volta vai ser onde? Na Inglaterra. Aí muita gente vai analisar o jogo da seguinte maneira: a Roma não precisa, o Brighton vai vencer o jogo. Pode ser que aconteça, mas a gente tem que pular, mergulhar um pouco mais fundo do que isso. Porque o time do PSG é um time bem organizado, tem um estilo de contra-ataque muito forte, foi um dos melhores jogos do PSG no ano, na minha opinião, muito maduro, de novo. Já tinha mostrado maturidade depois de fazer o segundo gol contra a própria Real Sociedade, no gol do Barcola, e agora no segundo jogo mostrou maturidade de novo. Então, a gente fazer uma análise do tipo, o PSG não precisa logo vitória da Sociedade, mas espera aí, qual é o estilo de jogo que a Sociedade vai aplicar? Um estilo de exposição, de agressividade, mas isso não casa justamente com a força do PSG no contra-ataque? O PSG poderia não ter ganho esse jogo, mas só de você evitar se abraçar na Sociedade a qualquer custo, acho que já é um grande lucro, né? Não fazer nada também é fazer, e não perder dinheiro também é ganhar. Concorda? Se a gente soma lucro com prejuízo, se eu não perco, eu estou no lucro. Não é? Então, acho que essa foi o maior lucro da nossa terça-feira, foi isso daí. Na quarta-feira, o Sport enfrentou o Atalanta, o Sport com time reserva, praticamente misto, colocou o time um pouquinho mais titular no segundo tempo, mas sem muito interesse. Já deu para perceber que o Sport, o foco do Sport é a Liga. É a Liga. Então a gente tem que entender isso para o jogo da volta. Vamos ver como vai ser o comportamento da Atalanta em Bérgamo, quem que o Sport vai levar, titular ou não. Não está eliminado, obviamente não está, não tem ninguém classificado aqui, mas foi um jogo que eu esperava 2 gols, né? Pelo menos 2 gols, exatamente, mas que sinceramente depois de ver a escalação do Sport eu perdi totalmente a vontade de fazer o jogo. Tá? Perdi totalmente a vontade. A Atalanta até poderia ter virado o jogo aqui no final do primeiro tempo. Manchester City e Copenhague, sinceramente não fiz nada. Era um jogo já de cotação esmagada, que não tinha muito o que fazer por aqui. Real Madrid e Leipzig. O Real jogou praticamente 180 minutos contra o Leipzig, pior. O Real Madrid passou aqui muito na tradição e por pouco não é eliminado. Tá? O Leipzig merecia uma sorte um pouco maior, sendo bem sincero. Mas não foi, eu não achei, nem no primeiro tempo, nem no segundo, um jogo de fácil leitura. Porque o Leipzig precisava se expor e tentava se conter. O Real Madrid jogava no contra-ataque, mas também não queria se expor tanto. Sabe aquele deixa que eu deixo? A bola vem quicando, 2 pessoas vão em direção a ela e um faz assim, o outro deixa que eu deixo. Né? Ninguém vai, a bola passa. Então foi um jogo, para mim, perigoso. Tá? Eu acabei não fazendo nada. Botafogo e Bragantino, 2-1 pro Botafogo. Eu tô dormindo muito cedo atualmente. Morando na roça cada vez mais, dormindo cedo. Não sei nem como é que vai ser o Brasileirão. Tô falando pra vocês, cara, eu vou ter muito mais que pegar dica com vocês do Brasileirão do que propriamente comentar alguma coisa do que eu fiz. 9h30, 8h40, ó. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu quero terminar de gravar aqui e tentar aproveitar um pouquinho. Que daqui a pouco eu já tô dormindo. Infelizmente, né? Ou felizmente. Enfim, eu acordo bem cedo. Depois que eu fui ver o show do Júnior Santos, cara, é impressionante como tá jogando o Júnior Santos, cara. Os gols que ele fez aqui no Bragantino é absurdo. 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 Muito forte, mas não tá nada decidido ainda. O Botafogo tem que tomar muito cuidado. Vamos para quinta-feira, dia 7. Home Brighton, ou Brighton, né? Expectativa aqui era de um jogo para 2 gols. A Roma passou o caroço no Brighton. Passou o caroço. Jogou muita bola. Passe em profundidade para o primeiro gol do Dybala. Gol do Lukaku. Depois 2 gols de jogada de bola aérea, né? Um cruzamento para o 4º gol e o Mancini fez o 3º gol aqui numa praticamente jogada de bola parada. Muito bom jogo da Roma. É como eu falei para vocês, a Roma parece que o De Rossi liberou a parte ofensiva da Roma que estava contida com o Mourinho. Absurdo. E aí, na análise da volta, a gente tem que tomar cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado?
Porque será que basta analisar, já que o Brighton tomou 4, em casa ele vai ganhar. Será que a Roma também não pode ser agressiva? Fora de casa? Em cima de um jogo exposto do Brighton? Cuidado, viu? Cuidado. Outro grandão do dia de quinta-feira. Leverkusen. Quem que não veio pro jogo do Leverkusen assim? Quem é Karabag na fila do pão? Gente, lembra que eu comentei com vocês? Como que joga o Karabag? De maneira reativa. O Karabag não precisou de muitas jogadas aqui, mas ele deu um trabalhão pro Leverkusen. Ainda mais quando saiu a escalação de um Leverkusen misto. Principais jogadores do Leverkusen no banco. De novo, muita gente lá no Telegram só fica acompanhando, só fica xeretando. O pessoal falando assim, vou descer a mamona no Leverkusen. Fiz questão de colar o print assim que saiu a escalação do Leverkusen. Muita gente fora. Aí, obviamente, depois começou a entrar a galera. O Xavi colocou o Frimpong, o Xhaka, o Florian Wirtz, o Patrick Schick. Aí o negócio mudou. Aí o Leverkusen buscou e, obviamente, vai ter chance, muita chance de se classificar dentro de casa. Mas para mim era um jogo excelente para ambas marcas. A cotação estava muito boa. Dava para ter pego sim. E aqui, o favorito que era para se complicar passou o caroço no Sparta, não se complicou porcaria nenhuma. O Klopp colocou o Darwin Núñez como titular, tinha o McAllister, jogou depois o Salah, que entrou recuperado de lesão. Quem mais? O Gakpo também já estava por lá, o Luiz Dias jogou, então enfim. O time que poderia se complicar passou o carro e já se classificou. Muito difícil aqui acontecer alguma coisa diferente, tá? Faço questão de comentar mais alguns resultados por aqui. Esse jogo, eu tinha estranhado muito a cotação. Muito. Se eu não me engano, estava assim. É isso mesmo, 5 a cotação do Haifa. O Haifa saiu atrás, virou o jogo, tomou o 2-2, voltou na frente do placar 3-2, tomou o empate e aí cometeu uma cagada aqui de ter um cartão vermelho e o gol da Fiorentina saiu no último lance do jogo. Mas essa cotação não fazia sentido nenhum, na minha opinião. Tanto é que o jogo foi como foi. Não foi tão fácil assim para a Fiore e a Fiore acabou ganhando muito por conta do cartão vermelho. Esse tipo de cotação às vezes vai aparecer muito na Conference League. Muito. Porque pensa bem, se tava assim na casa do Haifa, acho que nem foi na casa do Haifa, porque foi num campo neutro. Foi em Budapeste. Foi em Campo Negro, provavelmente por conta das situações lá do conflito, né? Mas se tava assim, com um Haifa como mandante, imagina como é que vai estar na Itália. Loucura, né? O que mais aqui? O Fenerbahçe venceu 3-0. O time do Ajax com Aston Villa, que era um jogo que todo mundo esperava gols. Aí, sabe aquele que vai se arrastando 0-0, eu não entro? Esse aqui que eu falo pra vocês. Jogo que se arrasta 0-0, eu fico de fora. Eu prefiro trabalhar um jogo que tá 1-0 do que um jogo 0-0. O melhor cenário é 2-0, mas enfim. Benfica e Rangers 2-2. Acho que foi isso, né? O Milan venceu por 4-2. Vamos para nossa sexta-feira. Vou falar de sexta de uma vez, né? Já que eu tô aqui, é o mínimo que eu posso fazer. Vamos falar de Galatasaray e Rizespor, que fez 6-2 no Rizespor, o Galatasaray. Nenhuma chance de complicação aqui, também não tivemos possibilidade de ter uma cotação mais alta. Fortuna e Hamburgo, eu esperava pelo menos 3 gols, o Fortuna fez 2, o Hamburgo teve um cartão vermelho e não conseguiu fazer nenhum golito. Portimonense e Porto era jogo para a vitória do Porto, restava saber se o Porto estava focado ou não por conta do jogo contra o Arsenal. O Galeno marcando mais um gol, teve a maior nota do jogo aqui, o Galeno está em boa fase, hein? O Arsenal vai ter que tomar cuidado com o Galeno. Napoli e Torino, para mim, era um jogo pro favorito aqui se complicar. Por quê? Porque o jogo contra o Barcelona é na próxima semana. O Napoli, de novo, apertou no final, mas não conseguiu marcar. Destaque pro Kvaratskhelia, que continua jogando, pelo menos voltou a jogar muita bola. O Torino sempre um time muito chato. Eu ia trabalhar o under aqui, né? Tinha comentado com vocês, mas a cotação já estava muito esmagada. E Barcelona e Mallorca, provavelmente a cotação aqui foi até mais alta, né? Um Barcelona, se eu não me engano, ele entrou misto? Entrou uma galera meio nova aqui, né? Marquinhos. Não tava tão misto, não. Gol de quem? Do Lamine Yamal, né? Que é um cara que leva o Barcelona nas costas em jogos da La Liga. O problema do Lamine Yamal, eu cheguei até a comentar com vocês no planejamento, é quando ele sente a pressão da Champions. Vamos ver se ele vai conseguir ajudar o Barça
na Champions. Para mim era um favorito que poderia se complicar, perdeu um penal no primeiro tempo e depois marcou no final. Não sei se foi bem uma complicação, mas poderia, se você conseguiu pegar aqui o Barcelona, depois me conta quanto é que estava a cotação do Barça. O PSV também venceu aqui o Go Ahead Eagles por 1-0, placar xoxo. Também pensando no Dortmund, o Stuttgart venceu. Esse jogo eu consegui acompanhar, não trabalhei. O Stuttgart dando muito mole na defesa, muito mole de... Assim, um time para mim que passa confiança ofensiva, primeiro ele me passa confiança defensiva. Os momentos eu estava escutando a narração, o narrador tentava entrar em outro assunto, daqui a pouco ele tinha que parar porque a defesa do Stuttgart entregava a bola no pé do Union Berlin, do ataque. Não fazia sentido. Né? O gol do Guirassy, mais um gol aqui, chegando a 21 gols na competição, né? Brigando pela chuteira aí de ouro. Eu acho muito difícil porque o Lewandowski está voando, mas foi uma excelente vitória do Stuttgart, tem um time ofensivo muito bom. Só achei muito vacilo ali contra o Union e acabou me deixando de fora do mercado. Acho que foi isso, né? Então eu vou fazer o seguinte. Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente já volta ao normal para fazer o nosso pós-planejamento de segunda a quinta. Na segunda-feira, na verdade, eu vou fazer de sábado e domingo. E aí na sexta-feira a gente faz de segunda a quinta. Exatamente. Agora espero que esse PDF conclua. O que eu vou repetir para vocês? Parte do PDF. Vou tentar colocar aquele botão lateral funcionando em todos os locais, inclusive no celular. Estava aqui testando o PDF no celular, está funcionando direitinho, tá? Mas o botão ainda não está funcionando aqui, pelo menos do que eu estou clicando não está. Mas o menu já está funcionando, tanto no celular quanto no computador. E a gente vai atualizando, vai ficando bom para todo mundo. Beleza? Muito obrigado pela compreensão e, óbvio, pelo teu apoio. Para vocês, mulheres, um abraço forte, um excelente dia. Espero que tenha sido um excelente dia para vocês. Aproveitem também o final de semana e a gente se vê. Fica com Deus.